E vamos então falar da companhia aérea, que tem uma nova variante, e para isso contamos com o nosso especialista em companhias aéreas que têm novas variantes, Carlos Guimarães Pinto. Carlos, a Comissão Europeia, e Alberto também, obviamente, aprovou o plano de reestruturação da TAP. Eu li por alto o documento, sei que as ajudas totais prefazem cerca de 3,1 mil milhões de euros, e chamou-me a atenção também o facto de, com este acordo, a TAP ter de ceder 18 slots à concorrência. É isto? Sim, outro Groundhog Day. Antes de começar, Tiago, Carlos, desculpa, tu disseste sluts. Slots. Não são sluts. Slut é outra coisa. Mas de ceder a concorrência. Se eles cederem 18 também sluts, não é muito, porque se eles cederem 18 sluts à concorrência, a concorrência vai ficar contente. Eu disse assim, muitos sluts. Pois, e 18, tem quantos funcionários a TAP? Alguns milhares, não é? Estatisticamente, em princípio, não é deve difícil. haver alguma slut no meio. Não, acho que há 18 também não é. Mas, enfim, peço desculpa. Li mal o documento, enganei-me a ler o documento. Carlos, queres avançar com isto? Sim, eu não resisto a abranger isso. Até para disfarçar aqui um bocado a coisa. Para disfarçar um bocadinho. Eu começo, e parece uma coisa que é óbvia e que não tem sido passada, que é aquilo que a Comissão Europeia disse. Decidiu foi que Portugal podia injetar dinheiro na TAP de acordo com aquele plano de restauração. Note, a palavra aqui é podia, não que devia. Nem obrigou, não é? Nem obrigou. Exatamente. Note, que estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Aquilo estamos houve uma permissão para tomar essa decisão política, o que não torna essa decisão política irrevogável ou politicamente aceitável. Isto é importante. Aquilo que a Comissão Europeia tem que fazer isto viola ou não a concorrência. Eu também discordo, acho que claramente estamos em violação das leis da concorrência da União Europeia, que só foi aprovada porque todas as outras companhias aéreas também precisaram deste tipo de coisas, e quando precisam todos deixar de cumprir as regras... Sim, mas não há uma avaliação caso a caso, Carlos, em função até da probabilidade de se... Por exemplo, a companhia há aqui duas razões que têm a ver um pouco com política europeia. A primeira é porque houve outras injeções, apesar das outras injeções terem uma natureza diferente, porque são feitas em companhias aéreas que podem pagar, ao contrário da TAP, que nunca vai devolver isso. E depois há outra coisa, que é o peso que a Alemanha tem neste tipo de decisões, e à partida, como a Lufthansa é o candidato mais forte a vir a receber a TAP já limpinha de todos estes problemas, depois de nós termos injetado ali algum dinheiro, há ali alguma pressão para que isso aconteça. Portanto, ou vai ser a TAP, ou vai ser a Lufthansa, ou a Air France, tanto a Alemanha como a França tem um peso muito grande dentro da Comissão Europeia e, portanto, havia ali algum incentivo a dizer, os contribuintes portugueses que paguem, que limpem aquilo, e depois nós recebemos a companhia aérea limpinha. Mas, mais uma vez, aquilo foi tratado, esta decisão da Comissão Europeia, como se a Comissão Europeia estivesse a validar a decisão política. Como se tivesse avaliado o programa e dito que isto é realmente estupendo, avancem com isto, nota 20, não é? Não foi nada disso. Aliás, eu tenho a certeza absoluta que se a Lufthansa ou a Air France tivessem precisado de uma injeção que em termos relativos fosse desta dimensão, por exemplo, a TAP, a injeção de dinheiro na TAP é perto de 4% da despesa pública em Portugal. A injeção que foi feita na Lufthansa é 10 vezes menos, 10,4%. Se eles tivessem precisado de fazer uma injeção 10 vezes superior e que nunca pudesse ter sido paga, eles não teriam feito. Mas para Portugal, Portugal pode... Além de que as nossas injeções na TAP têm as doses, é preciso de uma dose todos os meses, parece já um bocadinho, não é? Sim, há ali uns reforços permanentes. Uns reforços, uns boosters, uns boosters. É um boost. Exatamente. Mas deixa-nos é algo engraçado que nós, em 2014, 2015, houve ali uma enorme discussão sobre a privatização da TAP, muita gente a rasgar as vestes, que se a TAP fosse privatizada iria-se perder não sei o quê, mais ou menos como agora se a TAP entrasse em insolvência. Mas agora sabe-se que estamos a meter dinheiro lá para um dia privatizar. Eu quero ver que tipo de genica, como é que vão dobrar aquela espinha para justificar algo que em 2015... Tem gente muito experimentada a dobrar a espinha. Era o demónio.
O Circo do Soleil anda atrás desta malta. É uma necessidade continuarmos num país que desvia dinheiro da economia produtiva, que desincentiva a economia produtiva para enfiar dinheiro em meras questões ideológicas, num mero, puramente, neste caso então, é um mero safar-se, safar a cara do governo por ter tomado esta opção em 2015, 2016. Alberto, estás ansioso para comentar este caso? Já o comentei noutro lugar e posso repetir mais ou menos. Não tenho nenhuma coisa nova a dizer em relação ao que fiz na Rádio Observador. O que me faz impressão nisto não são as pessoas que tomam decisões a propósito da TAP, porque essas eu imagino, consegue-se imaginar de alguma maneira aquilo que podem ganhar com isto, não é? Diretamente, indiretamente, através de favores, disto, daquilo, não quero agora ir mais longe. O que me faz impressão são aquelas pessoas que vão para as redes sociais, pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, pessoas, como se diz, anónimas, que vão para as redes sociais defender com entusiasmo, apenas por ideologia, suponho eu, como diz o Carlos, todas as decisões que o Pedro Nuno Santos toma a propósito da TAP. Eu acho que será por ideologia, podem ser patriotas também, pode ser patriotismo, mas no tempo do tal movimento que o Carlos aludiu, que ele não tapa os olhos, não é? Do António Pedro Vasconcelos e mais aí umas figuras. O que é que movia aquela gente diretamente, o que é que eles iam lucrar diretamente com a questão, com a manutenção da TAP? Que eu saiba nada, acho que nem sequer o António Pedro Vasconcelos, não sendo uma figura anónima, mas também acho que não tem participação nestes negócios. Uns upgrades, se calhar, depois, para talvez para passassem da executiva ali, sim, depois, sim. Umas 5 filas para a frente e tal. Uns cacauetes, mais uma embalagem de cacauetes, se calhar. Pode ser, já bom. E copos de vidro em vez de plástico e tal. Eventualmente, sim. Mas de resto não estou a ver nada que eles possam ganhar. Eu acho que é por serem apenas, sei lá, fazem parte do clube de fãs dos políticos em que decidem estas coisas, pela via socialista, ou então é mesmo uma vontade patriótica, um espírito. Eles acham que viajar numa companhia com as cores da bandeira portuguesa que lhes dá uma sensação qualquer superior a viajar aí uma porcaria qualquer, que não tenha a nossa linda bandeira. Não faço ideia, sinceramente não consigo perceber. E o facto é que eles, embora a uns faça mais falta do que outros, eles despejam dinheiro também nisto e são obrigados a fazê-lo. E não sei o que é que ganham com isto. Não há nada nesta história da TAP que seja defensável do ponto de vista das ações do governo. É uma companhia que dá prejuízo e que nós enfiamos dinheiro nela. É claro que o Pedro Nuno Santos já prometeu que quando a TAP der lucro, nós também vamos passar. Acho que é transferido diretamente para a conta, como aqui. Exatamente. Já lhe dei meu nível. Sim, não é preciso, depois é automático. Pois a Eurovoucher, a Comissão Europeia aqui fez um bocadinho aquele papel do transeunte que vê um tipo que é o contribuinte português a ser assaltado pelo governo, não é? Mas finge que está a olhar para o outro lado e não reparou, e portanto ótimo. É deixar isto decorrer, até porque beneficia depois indiretamente deste assalto, não é? Por aquela via que o Carlos referia, para a companhia, para um possível comprador. Desculpa. A metáfora nem sequer é essa, que a Comissão Europeia aqui não tinha que fazer julgamentos. Não tinha que intervir. A Comissão Europeia o que tinha que dizer é, efetivamente, é essa a mão que tem que ser metida nesse bolso. Isso está correto, isso que vocês estão a fazer é assim que se faz. Agora, se devem ou não fazê-lo, não faz parte da Comissão Europeia, não tem que falar sobre isso. O que tem que dizer decisões políticas, não é? Pois. Exatamente, não se mete na decisão ideológica ou política de tomar essa opção. O que tem que dizer é se isto está, se viola ou não as leis da concorrência. É só isso. Naquele caso só tem que dizer, isso é furto ou é roubo? Que é aquela definição que os advogados gostam muito de dizer. Nunca sei o que é uma envolve violência e outra não. Eu esqueço-me sempre qual é que envolve violência e qual é. Acho que é o roubo. Mas violência psicológica está incluída, não é? Portanto, pronto, aquilo que a Comissão Europeia, eu repito, não disse que deve ser feito aquilo. E isso muitas vezes tem sido tratado assim, ou seja, que aquilo que a Comissão Europeia disse foi, sim senhor, acho que essa opção certa é desviar não sei quantos mil milhões. Não foi isso que eles fizeram. Foi só, não viola esta e aquela lei. Por acaso viola, mas pronto, como interessa a Alemanha, desta vez que violem todos, não há grandes problemas.
Desta vez violem todos. Acabamos com esta frase, se calhar, esta primeira parte, não sem antes agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, o Azeite Talismã e os Hotéis Vila Galé, e lembrar os nossos espectadores e ouvintes que podem, nesta altura do Natal, dar um contributo para que o Comitê Central continue por muito tempo livre e independente, usando o MBWay, com o número 912-480-091, ou tornando-se patronos do Comitê Central em www.patreon.com/Comitê Central. Nós voltamos já a seguir com o nosso camarada da semana.